Oi, gente. Meu nome é Midori. Para quem não me conhece, todo mundo sabe que eu não gosto de expor a minha vida particular, mas quem me conhece sabe o quanto eu sou na minha, sou muito quieta, mas eu acho que esse caso não tá dando para ficar quieta e eu não tô conseguindo responder todo mundo. Eu acho que muitas pessoas não sabem o que estava acontecendo. Então, resumindo, meu filho foi espancado na escola. Então, meu filho, ele não tem pai. Eu sou mãe solteira, crio meus filhos desde sempre. E eu tive muitos problemas na gravidez, devido, né? Então, meu filho, ele tem ADHD, ADHD. Alguns anos atrás, ele começou um tratamento intensivo, ele ficou bastante ruim. Foram 3 anos de tratamento, foram 3 anos de sofrimento. Mas eu tive muito apoio da escola, no caso de Hyogo, que eu sempre morei em Hyogo. E graças a Deus ele conseguiu parar de tomar o remedinho dele, ele tá bem. Mas é um caso assim que pode, esse probleminha dele pode estourar a qualquer momento, então... E eu cometi o grande erro de achar que no interior o meu filho ia ter uma vida mais tranquila. E como ele já não estava mais tomando o remédio dele e tal, eu resolvi mudar para Xiga, Rino, né, mais específico. Então, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, meu filho começou a estudar na escola de Rino Shogaku, né? E no dia 23 do mês 6, a gente já está no mês 9, hoje é dia 9/9, eu comecei uma luta, porque o meu filho foi agredido. Eu posso dizer que ele foi espancado na escola. Foi numa quinta-feira, eu estava eu estava no turno noturno. E meu filho, ele chegou da escola umas 4 horas da tarde. E quando ele chegou com o olho roxo. Aí a minha filha, eu estava no turno da noite, eu estava dormindo. E minha filha não me falou nada, simplesmente pegou o meu filho e foi para a escola tirar satisfação. Lá os professores falaram que eles estavam ocupados, estavam em reunião, mas a minha filha insistiu. E falou que exigia falar com o professor, que queria saber o que aconteceu. Aí eles atenderam com aquela má vontade e tal, e minha filha, ela acabou perdendo a paciência e, tipo, veio embora. Aí quando foi umas 5 horas, eu acordei, vi o meu filho com o olho roxo, né? Até então eu não sabia o que tinha acontecido, e meu filho foi lá e contou. Aí minha filha falou, né, que foi na escola e não obteve respostas que ela satisfatórias. Aí eu liguei na escola, porque simplesmente eles não me deram satisfação. Meu filho foi 11 horas, mais ou menos, da manhã. E eles simplesmente não tiveram o trabalho de me avisar. Resumindo o que aconteceu, ele estava brincando no balanço, época de chuva aqui no Japão. Aí foi um menino, ele começou a tacar pedra numa poça de água, e como meu filho estava no balanço, ele pediu para o menino parar. O menino simplesmente, ele foi lá e deu
acho que 2 chutes nas costas do meu filho. E como eu sempre ensinei os meus filhos a jamais levantar a mão para ninguém, a jamais revidar. E eu falei sempre ensinei ele a procurar um adulto, no caso, qualquer pessoa que estivesse perto. E o meu filho, o que ele fez? Ele foi lá procurar o professor dele, não achou. Aí ele achou o professor, um outro professor, que no caso era o professor dele do ano passado e que é responsável pela sala do menino que agrediu o meu filho. Aí o professor, o abençoado, ele falou que ele estava ocupado, que era para o meu filho ir buscar o menino. O meu filho foi, obedeceu o professor, foi lá chamar o menino no pátio. Aí no que o meu filho foi lá e pediu pro menino acompanhar ele, que o professor estava chamando ele, o menino simplesmente virou pro meu filho, deu um soco no olho, e ele deu um mata-leão no meu filho. O menino é maior do que o meu filho. Ele deu um mata-leão no meu filho. E o meu filho, ele meio que caiu, né? Aí, nisso, meu filho, ele só abaixou assim e protegeu o rosto dele. Nisso, o menino começou a chutar ele no chão. Conforme meu filho estava assim, protegendo o rosto, ele deu um chute aqui, bateu, o ombro dele bateu no maxilar dele, deslocou o maxilar. E ele continuou chutando as costas, a bunda do meu filho, do jeito que ele estava, ele continuou chutando. E nisso, até agora, o meu filho, ele não sabe explicar, porque na hora que ele estava apanhando, ele não sabia quem estava em volta, ele não sabia o que estava acontecendo, meu filho estava em pânico. E eu só sei que chegaram lá, meu filho já tinha apanhado, acho que na hora do, né? Não sei se alguém foi chamar, não tinha ninguém responsável lá perto. Aí o meu filho foi levado para a enfermaria da escola. Lá eles simplesmente colocaram gelo no olho dele para não ficar hematoma. E não fizeram mais nada. Não quiseram levar no médico, nada. Aí como era aula de piscina, toda criança adora piscina, né? Eles perguntaram, né, se meu filho queria ir na piscina. E meu filho meio que foi, né? Foi na piscina e tal, e continuou a aula normal. Então, aí nisso, a escola não fez nada. Não fez nada, não me avisou tal. Depois de tudo isso, quando foi na sexta-feira, eu liguei para a escola porque o meu filho contou essa versão que o menino tinha dado mata-leão nele, que a escola omitiu. Fui na escola, puta da vida. Eles negaram, o professor negou, o professor dele, no caso, negou que ele foi lá pedir ajuda. E eu simplesmente achei que o meu filho, ele estava mentindo. Fui lá, baixei a cabeça, pedi desculpa pro professor e saí de cabeça baixa da escola. E isso já era na sexta-feira, né? E aí, na sexta-feira, o meu filho não foi pra escola. Não mandei ele pra escola. E ele foi passear em Ryoko com a minha filha. Pra ele se distrair um pouco, tal, não sei o que. E ele voltou no domingo à noite, à tarde.
Aí, quando foi na segunda-feira, também não mandei meu filho na escola. Aí, quando foi na segunda-feira, eu estava trabalhando de dia, eu começava o meu turno no domingo. Ele foi trabalhar de dia. Ai, desculpa. Eu fui trabalhar de dia, acho que eu falei alguma coisa errada, não sei, eu já tô. Eu fui trabalhar de dia e quando chegou a noite, eu cheguei do serviço, os 2 professores brotaram na porta da minha casa, conversei com eles e tal, e eles falaram que cada professor ia cuidar dos alunos, ia ficar de olho durante o intervalo. E eu aceitei. Aí, quando foi na terça-feira, meu filho foi na escola, o professor cumpriu o que ele prometeu. Só que quando foi na quarta-feira, no segundo dia, gente, o professor do meu filho simplesmente esqueceu da existência do meu filho. Foi lá, fez o intervalo dele e tal, e esqueceu, simplesmente esqueceu do meu filho. Meu filho ficou sozinho, sem proteção nenhuma. Aí eu já não mandei mais meu filho na escola, porque eu percebi que não ia ter conversa com o pessoal da escola e tal. Nesses 3 meses, eu briguei muito com a escola, porque eles prometeram, falei, nesse caso, eles prometeram, eles não cumpriram. Fui na escola, eles falaram que meu filho estava mentindo. Depois, numa outra ocasião, fui na escola, alguém lá, acho que a subdiretora, falou para mim que realmente o meu filho tinha chamado o professor. Aí eu já fiquei louca da vida, porque eu falei, como assim? Eu acusei o meu filho, vocês negaram, falaram que era mentira, eu acusei o meu filho de estar mentindo. E agora vocês vêm com outra versão. Eu falei, eu perdi, gente, eu perdi as estribeiras. Porque eu acusei o meu filho dele estar mentindo. E na verdade a escola simplesmente fala que a versão do meu filho era verdadeira. Aí nisso eu comecei a gravar as conversas, porque eu tava vendo que não tava tendo acordo. O meu tantocha da empreiteira, ele foi muito pronto. Na hora ele já foi comigo tentar resolver essa situação na escola. Foi comigo na prefeitura. Ele correu atrás de tudo. Ele traduziu várias coisas para mim. E nesse dia que acusaram, que eu fiquei sabendo que o meu filho não estava mentindo, ele estava comigo. Eu acabei perdendo a paciência e falei para ele, eu falei, desculpa, vamos embora. Eu falei, agora a partir de hoje eu quero tudo por escrito. Falei para a subdiretora, eu acredito, na hora. Eu falei, eu quero tudo por escrito, porque vocês não estão entrando num acordo, vocês não estão conseguindo apurar os fatos que aconteceu aqui dentro da escola. E depois disso, meio que eu cortei assunto. Eles queriam muito que eu conversasse fizesse uma reunião com os pais do menino. Nisso, que eu descobri que meu filho estava com o maxilar deslocado, eu fui no médico antes da reunião, não quis marcar a reunião antes de ir no médico. Fui no médico, perdi 2 dias de serviço, perdi o prêmio da fábrica e perdi o prêmio da empreiteira. Levei ele no médico, no ortopedista, tiraram um raio-x
E o médico ortopedista, no corpo dele, os ossos, não deu nada, graças a Deus. Mas, como ele não é especialista, ele me encaminhou para um dentista, um cirurgião dentista, mais assim, especialista no ramo. Fui e ele comprovou realmente que o maxilar dele estava deslocado. E infelizmente não tenho o que fazer a não ser fazer alguns exercícios e tipo, para aliviar a dor, ele passou um remédio para ele e ele falou que só tinha que ficar de olho. Que aí tudo bem, peguei os exames, tudo, liguei na escola falando para marcar o dia para conversar com os pais. Fazer uma reunião na escola. Eu falei, dei o prazo, no caso seria 3 semanas para a escola escrever no papel exatamente o que tinha acontecido no dia. Chegou no dia, o Tantocha foi comigo à noite, a gente ficou até 8 horas da noite na reunião. Eu tenho tudo gravado, o pessoal da prefeitura tá sabendo que eu tenho gravações. Então, a reunião, assim, eu falei por várias vezes que eu não estava com problema. Não estava satisfeita do menino ter agredido meu filho, é lógico que eu não estava satisfeita. Mas a família foi lá, pediu desculpa, tal, não sei o quê. Na reunião, eles descobriram que o filho dele tinha dado um mata-leão no meu filho. A mãe reprimiu muito o menino, falou, nossa, deu bronca no menino, tal, não sei o quê. Então eu falei, o meu caso com a família do agressor, eu falei, para mim tá encerrado aqui. Eu falei, o meu problema aqui, falei por várias vezes na gravação, falei, o meu problema não é mais a família. Não estava satisfeita, não estava feliz, não estava. Mas eu falei, o meu problema maior está sendo com a escola, porque se o professor tivesse ido socorrer o meu filho na hora que ele foi procurar ajuda, o meu filho não tinha apanhado, ele não tinha sido espancado. E pelo fato deles estarem falando que tipo, não, seu filho não veio me chamar, e ficou aquela controvérsia até o último momento da reunião, eles não sabiam que tinha dado mata-leão. Então, a minha briga já virou contra a escola. E na reunião, eu falei por várias vezes, eu falei, vocês ainda não conseguiram apurar os fatos? Eu falei, vocês entre adultos, vocês não estão conseguindo entrar em um acordo? Eu falei, vocês acusaram o meu filho de estar mentindo. Eu chamei todo mundo de responsável e eu perdi as estribeiras mesmo. Que nem eles falaram, em momento nenhum eles assumiram, eles não pediram desculpas para mim. Eu fui na prefeitura e exigi, na prefeitura, no setor responsável pela escola, né? Eu exigi um pedido de desculpas, porque aqui no Japão, quando você pede desculpa, você está assumindo o seu erro, a sua culpa. E eu falei que eu queria um pedido de desculpa formal. Só que eles assumiram que eles não me avisaram. Eles pediram desculpa pelo atraso. Gente, desculpa, o meu português tá meio, né? Mas eles pediram desculpa pelo atraso de não ter me informado que meu filho foi agredido. Mas no caso eu perdi as estribeiras porque eu falei assim, se no caso era 4 horas da tarde, minha filha veio até a escola tirar satisfação para saber o que aconteceu e depois eu liguei para a escola na correria de ter que ir trabalhar, eu falei, eu liguei para a escola depois das 5, acho que quase 6 horas da tarde, não sei. Eu falei, se eu liguei para a escola
não se atrasou em me informar, simplesmente não me informou. Vocês não podem dizer que vocês demoraram para me avisar. Eu falei, eu liguei para tirar satisfação. Então, não é desculpa por ter ficado tarde para me informar. É desculpa, eu falei, porque vocês não me avisaram. E que nem a minha filha falou, provavelmente eles acharam que eu ia ser aquela mãe trouxa. Desculpa, gente, não tô falando trouxa, mas é que realmente tem mães que deixam por isso mesmo. Porque realmente a luta é desgastante, gente. Eu tô acabada, desgastada, mas eu vou até o fim agora. A gente acaba sendo vencida pelo cansaço, sabe? Eles perceberam que eu tava muito puta da vida, aí eles foram lá e pela primeira vez eles ligaram para os pais dos alunos dizendo o que aconteceu. Porque até aí era 6, 7 horas da noite, pelo que eu fiquei sabendo, a escola não tinha informado os pais do outro aluno, do agressor. Então, parece que no mesmo dia os pais foram para a escola e se prontificaram a pagar hospital, exame, qualquer coisa que fosse necessário. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo no dia da reunião. Enfim, minha filha acha que eles avisaram os pais só porque eu liguei. Muito brava lá, né? Então, acabou a reunião, conversei com os pais depois fora, eu falei tudo bem, eu falei que não aconteça mais, eu falei tá tudo certo, eu falei a minha briga agora a partir de agora é com a escola e tá sendo. Depois disso eu fui, gente, em delegacia, a polícia de Rino, ela diz que existe uma lei que não pode fazer uma ocorrência. Eu não fui fazer BO, gente, eu fui fazer uma ocorrência do que estava acontecendo. A polícia falou para mim que existe uma lei que impede, eles me mostraram um livro lá, leram lá, gente, eu não sei ler kanji. Eles leram para mim que diz que existe uma lei que proíbe a polícia de fazer uma ocorrência contra a escola. E simplesmente, sem querer, a polícia falou que é uma das reclamações corriqueiras ali em Rino, né? E eles não fizeram, disseram que não podia fazer nada. Aí eu perdi a paciência também na delegacia. Eu falei assim, como assim? Eu falei, meu filho foi agredido. Eu sou obrigada a mandar meu filho na escola, porque senão a prefeitura vai vir atrás de mim. Meu filho foi agredido dentro da escola. Eu não estou fazendo ocorrência contra a criança, nem contra os pais da criança. Eu estou fazendo uma ocorrência pela má conduta da escola. Eu falei, eu não tenho como mandar o meu filho na escola sem saber se ele vai voltar vivo da escola ou se ele vai voltar dentro de um caixão da escola. Aí o policial falou, eu entendo você, mãe, tal, não sei o quê, mas a gente não pode fazer nada. Eu falei, então tá. Eu falei, eu nunca admiti que meus filhos levantassem a mão pra ninguém. Eu falei, então a partir de hoje meu filho tá liberado a dar pedrada, a dar paulada em quem for. Eu falei, se o meu filho espancar uma criança lá na escola para revidar, para se proteger, eu falei, vocês não vão vir atrás de mim, né? Aí a polícia, não, porque não é assim, mãe. Eu falei assim, o que é? É racismo isso? É preconceito? Eu falei, outra criança pode agredir o meu filho, mas o meu filho não pode revidar. Eu falei, tem alguma coisa errada aí, não tem? E fui embora, gente, porque eu falei, eu não vou dar piti na delegacia. Eu falei, tá. Fui na prefeitura lá, fui lá no departamento lá da educação lá. E falei um monte. Eu falei, olha, tenho tudo gravado. A polícia se negou a fazer BO. A polícia até ligou para a escola, até ligou para o departamento lá da prefeitura. Eles sabem que eu fui atrás da polícia. E, no fim, ninguém fez nada. Fui lá e falei. Eu falei, vocês vão resolver alguma coisa ou não vão? Eu falei, meu filho não vai a partir de hoje para a escola. Eu falei, eu não vou correr o risco de acontecer como milhões de casos de uma criança perder a vida dentro da escola. Eu falei, pela atitude da diretoria até o faxineiro,
daquela escola, eu falei, não tem adulto suficiente e responsável lá. Eu falei, eu não tenho como mandar o meu filho para a escola. Eu falei que venha, sei lá, não sei, conselho tutelar daqui do Japão, que venha quem for aqui na minha casa. Eu falei, porque eu não vou mandar o meu filho na escola enquanto a escola não tomar uma atitude de gente. E ele não foi. Aí entrou as férias de verão, de agosto, né? Ele ficou de férias, tal, não sei o quê. E, enfim, resumindo, voltou às férias, nada se resolveu. Fui no departamento, lá na prefeitura, fui atrás de advogado. O advogado escreveu uma carta informal pedindo por escrito, porque o advogado riu do papel, da pauta da reunião. Ele perguntou para mim, quem escreveu isso daqui? Eu falei, foi a pessoa da escola. Ele falou, isso daqui não é um papel que se apresenta, isso daqui é lixo. Eu falei, sim, porque eu dei 3 semanas de prazo e eles não conseguiram sequer apurar os fatos. Eu falei, esse papel tá errado. Mas ele foi lá e fez um pedido informal para a escola, exigindo por escrito quais as providências que eles vão tomar para que isso não aconteça mais. E eles entregaram esse papel para mim nessa segunda-feira. Na terça-feira, porque eu estava trabalhando. Eu estou trabalhando no turno do dia, não pude ir na prefeitura. Minha filha foi lá buscar, minha filha leu, minha filha sabe ler. Ela leu no momento lá na frente, eu falei, porque o papel, na verdade, é direcionado para a escola, mas eu fui na prefeitura e falei que eu não quero contato com a escola. Eu falei, a partir de hoje, a partir de agora, eu não falo mais com a escola. Eu falei, porque eu estou conversando com... Não estou conversando com adulto, para não dizer outras palavras. Entreguei o papel para a pessoa responsável na prefeitura. Ele foi lá, entregou na escola, e da escola mandaram para a prefeitura. Minha filha foi buscar. Minha filha não aceitou o papel. Ela falou, eu só vou levar o papel para minha mãe dar uma olhada. Ela falou, eu não aceito, mas eu vou levar. Cheguei do serviço, minha filha deu uma lida lá no papel. Realmente, eles omitem, eles não assumem as responsabilidades, eles não assumem o erro deles, eles não... No papel eles não citam as vezes que eu fui, o que eles falaram que meu filho tinha mentido, e eu descobri que era verdade. Então, na verdade, eles escreveram um papel que não assume a culpa. Mais uma vez, a diretora foi lá e escreveu que eu não obtive informações suficientes da escola, e ela pede desculpa por isso, só por isso. Então, resumindo, minha filha, ela não aguenta mais, porque a gente não consegue mais correr atrás dos nossos direitos. Minha filha, ela decidiu voltar para Hyogo com o meu filho. Eu, como mãe solteira, no momento eu não tenho condições de mudar. Eu não tenho condições de alugar uma casa em Hyogo, porque o custo de vida é muito caro. Infelizmente o serviço não tá tão bom assim. Então eu não tô ganhando o suficiente para isso. E a minha luta agora é porque
Eles estão destruindo a minha família. Eu não tenho condições de manter os meus filhos mais aqui, porque eu não sei o que pode acontecer com meu filho aqui mais. Então a minha filha decidiu que ela vai voltar. Eles vão ficar de favor na casa de uma amiga que sempre, por sinal, ela estendeu a mão pra gente. Ela se ofereceu a ajudar. Ela se ofereceu por várias vezes. Aliás, é uma pessoa que me ajuda desde sempre, desde quando eu cheguei há 11 anos atrás, com uma mala de brinquedo e 2 de roupa. Ela sempre ajudou a gente. Uma pessoa que eu conheci, que é mais que família. Então eles vão ficar provisoriamente lá e eu vou ficar aqui até conseguir alugar uma casa e recomeçar minha vida novamente. E isso para proteger, no caso já seria a vida do meu filho, né? Porque na escola de Rino a gente não sabe, a gente é obrigado a mandar o filho para a escola e a gente não sabe se ele vai voltar vivo ou se ele vai voltar deficiente, porque eu sei que a escola não vai fazer nada. Então, gente, é isso. É por isso que eu resolvi colocar tudo na mídia, expor a escola, me expor. Odeio isso, mas a luta agora começa. Agora começa de verdade. Porque eu não vou deixar por isso. Eu exijo da prefeitura, seja de quem for, porque eles estão destruindo a minha vida aqui. Eu aluguei o apartamento por conta própria. Então, eu tô saindo daqui por causa deles. Pago meus impostos, não é pouco. Então, eu tenho direito, como mãe, como ser humano, eu exijo justiça. Gente, eu tenho que ir trabalhar. O vídeo ficou mais longo do que eu imaginava. Então é isso, gente.